Olá, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da você vai assistir o vídeo. Hoje a gente vai continuar o capítulo que a gente está falando, né, sobre essa questão da pecuária, da parte rural brasileira. Deixa eu ver aqui. A parte da página 38, tá? Então a gente está falando, né, da parte rural, do espaço rural brasileiro. Então a gente vai continuar esse assunto. Para que a gente continue, a gente precisa entender que o álcool e o açúcar, o café, a soja e o biodiesel ainda é um dos principais produtores, né, de produtos de exportação do Brasil. Então a gente vai ver aqui, ó, na página 68, que vem dizendo, né? Deixa eu dar uma lida, a gente entender. Vem dizendo assim, ó, o álcool e o açúcar trazido pelos portugueses ainda no início da nossa colonização. A cana-de-açúcar tornou-se atualmente um dos produtores mais importantes do agronegócio brasileiro. Lembra que a gente está falando do agronegócio, da importância de se pensar, né, o que é o agronegócio, justamente uma plantação e um cultivo diferenciado. Você vai pensar na logística, você vai ver, mediante a pesquisadores, como é essa parte melhor de se desenvolver aquele produto. Então, a cana-de-açúcar ainda é um dos produtos mais importantes para o Brasil, principalmente na exportação, né, que foram trazidos pelos portugueses. Depois do açúcar, o café foi muito importante. Tanto é que toda a parte da escravidão, toda essa parte foi voltada pelo café. Então o Brasil foi um produtor muito importante de café, que ainda continua sendo. A soja, da soja também a gente vai ter o biodiesel, que vai ser esse desenvolvimento. E desses produtos aí também a gente vai conseguir entender o que é os transgênicos. E os transgênicos são o quê? São organismos geneticamente modificados. Então, são esses produtos, como a gente falou também na questão do agronegócio, quando a gente falou sobre o agronegócio, o que é o agronegócio também? É justamente esses produtos que são modificados em laboratórios. E para que faz essa modificação? Para que eles se tornem mais resistentes, para que tenha mais durabilidade, para que não se use muito agrotóxico, não é tanto o caso do Brasil, que ainda se usa muito, comparado a outros países. O Brasil ainda usa muito agrotóxico, mas essa questão do transgênico, essa modificação laboratorial é necessária para isso, para que se modifique, melhore o produto e também ele seja mais resistente a pragas, né? Tem as pragas de lavoura que, se você não tiver cuidado, acaba com toda a sua plantação. Então tudo isso é responsável, o transgênico fica responsável, tá bem? Aí, dentro disso, a gente vai ver que o Brasil é o segundo maior plantador do mundo, né? Então, toda essa questão dos transgênicos, ele é o segundo maior produtor, o segundo maior produtor de produtos transgênicos, tá bem? Aí, dentro disso, a pecuária, a gente vai ver que existe a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. E na pecuária, a gente vai ver que o Brasil se destaca muito, muito, muito na produção da carne bovina, mas também tem a carne de suína, a carne de aves, que ele está tendo um destaque muito grande, mas a carne bovina ainda é muito importante, tanto é que ele é o maior produtor mundial de carne bovina. E o que é a diferença de um para outro? Na extensiva, o que é essa produção pecuária extensiva? Na extensiva, o que acontece? O gado ele é criado solto. Pegam lá os hectares de terra que se tem e o gado é criado solto, não se tem muita preocupação com a alimentação, com a higiene, mas criado solto, como se fala nos interiores, né? Precisa fazer lá um quintal, botar umas galinhas, uns patos, uns bichos lá e é criado solto. Então, no extensivo é justamente isso, não tem essa preocupação. No intensivo é justamente o contrário, o gado ele é criado de uma forma mais cuidadosa, né? São chamados os rebanhos, né? Que normalmente quando se tem aqui em Alagoas tem sempre ali na pecuária, né? Essas exposições de gado, que tem os animais, tem aqui toda aquela festa. Então é justamente isso, porque são gados criados de forma mais cuidadosa. Então existe uma preocupação na alimentação, existe uma preocupação na higiene, existe uma preocupação
no desenvolvimento genético desse animal, então isso tudo é muito importante. Então quando se tem essas exposições, existem muitos leilões que vai ver a espécie, vai ver a genética, né, o tipo de gado, então tudo isso é muito importante, tá bem? Então isso vai ser feito dentro da pecuária intensiva. Na extensiva o gado é criado solto, na intensiva não. Tem toda uma questão, ele é criado lá no cantinho dele, é um espaço menor, onde se tem uma preocupação com a alimentação, com a saúde, com a higiene, para que essa carne seja melhor. Aí o que vai acontecer? Dentro disso, essas características da pecuária, a gente vai ver qual é o problema da pecuária brasileira. Como a gente sempre falou, é um dos maiores produtores, se destaca no mundo todo, né? Mas se tem alguns problemas. E esse principal problema é dentro da infraestrutura brasileira. Por quê? Pouca tecnologia, os transportes ainda são em caminhões. E esses transportes em caminhões, o que acontece? Tem toda uma questão de transporte, de higiene, de preocupação de tempo. E quando se transporta também por caminhões, não se tem uma preocupação tanto da exportação externa, porque, digamos, se for transportar de um país para outro, é mais complicado, é mais rápido e mais eficaz que vá de avião do que de caminhão, então é muito mais complicado. Tanto é que a gente viu que quando teve a greve dos caminhoneiros, o quanto o setor todo sofreu, né? Porque parou tudo. A gente não tinha como se manter, né? Principalmente os postos de gasolina, o supermercado não tinha como se manter. Então, o Brasil ainda peca, vamos dizer assim, nessa questão de não investir mais nessa questão de transporte, de infraestrutura, de tecnologia, para que se desenvolva mais essa área, já que a gente é tão importante e se destaca tanto no mundo nessa questão, tá bem? Aí, dentro dessa questão dos problemas de infraestrutura, a gente vai ter o quê? A infraestrutura fundiária. A gente falou muito da questão da reforma agrária, que era essa dificuldade, que ainda do tempo dos nossos colonizadores portugueses, a maioria da terra que se tem brasileira está na mão de poucas pessoas, que são chamados latifundiários, que são os ricos, os empresários, que têm grandes lotes de terra, né? Grandes hectares de terras. E os minifundiários são os pequenos agricultores que têm alguns lotes de terras divididos entre eles. Então, um dos problemas também da agricultura, da pecuária brasileira é justamente isso. A maioria dos lotes de terra estão na mão de poucos, né? Enquanto deveria ser dividido de forma igualitária, até para que a gente pudesse se desenvolver melhor, tá bem? Então, nessa questão, nesse assunto que a gente vai iniciar sobre a agricultura e a pecuária brasileira, e para que a gente entenda também o que é essa questão da reforma agrária e essa relação do desenvolvimento do campo, a gente precisava entender isso. Primeiro, é um contraste, vamos dizer assim, porque a gente vê o quê? Que a gente tem produtos muito eficazes que façam com que o Brasil se destaque no cenário mundial. É um dos maiores produtores de transgênicos, ele só perde para a Índia. É o maior produtor de carne bovina, né? Então tem toda uma logística, toda uma organização para que isso seja feito quando a gente fala da pecuária intensiva, né? E dentro disso tem esse contraste de infraestrutura, de pouca tecnologia, desse transporte ainda, que ainda está um pouquinho atrasado, vamos dizer assim. Tem base para que melhore, mas essa questão da infraestrutura está na mão de poucos, né? E ter essa divisão errada, essa desigualdade na divisão de terras, dificulta muito, né? Dificulta muito para que venha ter esses desenvolvimentos, porque é lógico que os empresários eles vão estar pensando no lado deles, né? De benefício para eles, não para a maioria dos produtores, principalmente os pequenos produtores que trabalham, que é a base do nosso Brasil e da nossa produção, tá bem? Então é isso, para que a gente pudesse entender um pouquinho, para que no próximo capítulo a gente entenda um pouquinho o que é essa reforma agrária, o que é essa luta e o porquê o Brasil ainda vem enfrentando essas desigualdades, né? Principalmente isso vai tocar muito com a questão de desigualdade social também, tá?
tá bem? Então, qualquer coisa, vocês perguntam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!